Isabel Mega, a gente não sabe ainda o que vai aparecer, porque assim, se dependesse da imprensa, nós estaríamos com o jornal ao vivo de dentro. Nós estaremos lá acompanhando tudo isso, mas não permitiram essa entrada e isso partiu até um pedido da defesa de Braga Neto, que ocorresse essa acariação e quem aceitou foi o ministro Alexandre de Moraes, né? Permitiu que isso ocorresse e tudo isso vai ocorrer agora. É a hora de explicar versões que até este momento são contraditórias. É uma grande interrogação, né, Mega, de compreender quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, porque isso vai pautar o futuro do processo. Esse é o momento de você explorar divergências em tudo que houve até aqui de falas, seja ali, ainda no período da Polícia Federal estar ouvindo essas pessoas todas, passando pelo processo da denúncia na Procuradoria-Geral da República e agora com essa ação penal e com os interrogatórios que esses sim a gente pôde acompanhar. A ideia agora é diferente, inclusive até o rito não prevê que haja um enfrentamento direto entre cada um desses personagens. A ideia é que as defesas provoquem esses questionamentos, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai conduzir essas acariações, e a própria Procuradoria-Geral da República. Então, não deve ter um enfrentamento direto. Mas é o que a Clarissa estava falando. No momento em que você tem um tenente-coronel frente a frente com um general, e tem matéria que eu convido o pessoal a ver, do blog da Jussara Soares, falando inclusive de uma relação familiar entre os dois, é claro que isso gera muita expectativa de um lado e de outro. As defesas todas dos 8 réus estão muito interessadas, sobretudo no momento de acariação de Cid e de Braga Neto, porque elas veem fragilidade nas versões que foram apresentadas na colaboração premiada de Mauro Cid. Então, algumas veem algo muito decisivo. A defesa de Anderson Torres, por exemplo, tem muita expectativa em relação à acariação com o general Freire Gomes, e outras veem que não podem influenciar muito a vida de seus clientes, mas ainda assim todas fizeram questão de estar por lá, uma vez que a gente teve a liberação sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Em relação a Anderson Gomes, por exemplo, Mauro Cid não incrimina diretamente o Anderson Gomes. Então é interessante a gente pensar nesse xadrez que os advogados vão fazendo. A acariação de Mauro Cid pouco interessa para a defesa de Anderson Gomes. Mas esse momento de Anderson Gomes frente a frente com o Freire Gomes vai ser muito interessante para a defesa, porque a defesa argumenta o seguinte: ele é o único que ainda coloca o Anderson Torres naquela reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que teria sido discutida a minuta do golpe. Eles têm uma tese, levantaram uma perícia, inclusive, para ser apresentada nos autos do processo em relação à veracidade dessas informações sobre a minuta do golpe. Eles têm uma tese de que se trata de uma minuta do Google, na verdade, porque você consegue achar isso na internet de forma muito fácil, levantar uma perícia técnica em relação a isso. Então, estão vendo com muita expectativa esse momento de enfrentamento, porque se o Freire Gomes insistir nessa tese, já que ele é o único personagem que coloca Anderson Torres nessa reunião, aí a defesa vai para cima com uma série de questionamentos que já foram preparados justamente para trazer a fragilidade. Essa palavra é importante em relação a todas as estratégias daqui para frente. Isso parte de uma estratégia muito forte de todas as defesas, de mostrar os gargalos que tem em relação aos relatos que foram repassados e eventualmente até provocar, e a gente viu nas últimas semanas, com todas essas desventuras, digamos assim, envolvendo Mauro Cid, uma tese levantada pelas defesas de que poderia ser possível anular a colaboração premiada de Mauro Cid, mas ainda assim os efeitos daquilo que foi derivado a partir da colaboração premiada poderiam estar preservados, então poderia não fazer tanta diferença assim, mas ainda assim fragiliza a imagem de Mauro Cid. Então, está todo mundo interessado, não só os advogados desses réus em específico, ou da testemunha, no caso do Freire Gomes, que vão estar ali frente a frente. Todos os outros advogados também acompanhando com muito interesse. Alguns avaliam que vai ser mais decisiva, outros nem tanto, mas está todo mundo lá querendo acompanhar de perto.